noite a todos. Meu nome é Henrique Cirino. É um prazer novamente estar aqui nessa noite com vocês, falando um pouquinho no GPAP, que é um programa muito bacana, um grupo de estudos onde a gente consegue realmente trocar experiências, aumentar o nosso conhecimento em determinadas áreas. Eu acho que isso é fundamental, pensando aí em tantas tecnologias, novidades que vêm surgindo ano a ano na modalidade, nas mais diversas modalidades do diagnóstico por imagem. Então, a aula hoje vai ser sobre a parte de perfusão miocárdica por dupla energia, e eu vou fazer um pouquinho da aplicação na tela, explicar um pouquinho como é que a gente pós-processa esse exame, e aí a gente vai poder entender um pouquinho mais como é que essa parte também funciona. Coloco aqui meu conflito de interesse por ser um colaborador Canon também. Bom, como o Tiago já mencionou, né, muito bem, basicamente a perfusão miocárdica, ela é uma técnica não invasiva que vai mostrar aí diferentes alterações de perfusão na região do miocárdio. E basicamente, quando a gente faz a perfusão do miocárdio, ele vai indicar para mim áreas onde eu não tenho um fluxo sanguíneo suficiente para a região do miocárdio. Então, esse fluxo sanguíneo, ele é investigado tanto na fase repouso quanto na fase estresse. Como o Tiago também mencionou na primeira aula, né, a gente sabe aí que a doença arterial coronariana, ela acaba sendo uma das principais causas de morte, aqui da nossa população brasileira, e também olhando para o mundo ocidental, o cenário continua dessa mesma forma. Então, a gente sabe que, para isso, né, a gente tem aí diversos testes cardíacos, e talvez os mais importantes sejam a angiotomografia cardíaca e também a perfusão do miocárdio, e baseado em alguns estudos que nós tivemos no passado, né, o CORE 64 e também o CORE 320, eles nortearam aí tanto a angiotomografia cardíaca, né, com o CORE 64, e também a padronização e validação da perfusão do miocárdio através do estudo CORE 320. Então, baseado no primeiro estudo que eu citei, o CORE 64, eles viram que quando o paciente tem algum tipo de doença arterial coronariana ou alguma alteração da região cardíaca, 75% desses pacientes são diagnosticados e fazem o segmento apenas através da angiotomografia cardíaca. No entanto, a gente sempre tem uma parcela de pacientes, os outros restantes, né, então 25%, que vão aí precisar de algum outro teste funcional, e geralmente esse teste acaba sendo a perfusão do miocárdio. E quando a gente fala sobre perfusão, naquela época a gente tinha a perfusão estática, que foi então, como eu mencionei, validada pelo CORE 320, mas atualmente a gente tem diversos tipos de perfusão miocárdica que podem ser feitos, e rapidamente eu vou passar aqui por elas. Então a gente fala primeiramente da estática, né, validada pelo CORE 320, um estudo multicêntrico no qual o INCOR aqui em São Paulo participou, então um estudo bem expressivo. A gente fala também de perfusão dinâmica, né? Então, é um outro tipo de perfusão que foi validado por uma universidade japonesa, que também pode ser feito aí para a avaliação do miocárdio. E olhando um pouquinho para essas duas primeiras perfusões, né, a gente tem a perfusão estática que vai me dar aí resultados mais qualitativos e semi-quantitativos. Então, quando a gente fala da perfusão estática, basicamente a gente vai fazer uma inspeção visual das áreas hipoperfundidas no miocárdio, como a gente consegue visualizar aqui na imagem. E a gente tem também alguns resultados semi-quantitativos, né, como a densidade de atenuação, o índice de perfusão e também o Transmural Perfusion Ratio, né, que basicamente é um mapa aí que divide o miocárdio em três áreas, que a gente vai ver mais à frente, para me dar aí a informação de como é que esse miocárdio está. Além disso, como mencionado, nós temos também a perfusão dinâmica, e basicamente, na dinâmica, eu tenho aqui os mesmos resultados que o PET-CT tem. Então, a gente fala de fluxo sanguíneo do miocárdio, né? Então, fluxo sanguíneo do miocárdio absoluto, tanto nas fases repouso e estresse, e a gente fala também do fluxo de reserva coronariana sendo entregue aí através desse tipo de estudo. Então, a gente vai ver mais para frente que é muito importante, né, que a gente entenda bem que tipo de resultado eu quero ter com aquele paciente, o que que eu espero de repente encontrar de patologia para conseguir basicamente direcionar qual é o tipo de exame que será feito. Então, além disso, né, a gente tem também como aliada a parte da tomografia espectral. Então, a gente começa a falar sobre dupla energia e perfusão do miocárdio, no caso, sendo feito aí com dupla energia. Então, rapidamente, alguns conceitos de teoria, né? A gente sabe que a dupla energia
foi proposta na década de 70 e diz respeito aí a atenuações de diferentes materiais em diferentes níveis de energia. Então, basicamente, se a gente olha aqui em duas energias diferentes, 135 kVp, 80 kVp, e investiga aqui com ROIs algumas regiões e tecidos da imagem tomográfica, nós vamos ter um tipo de atenuação dessas regiões em 135 e outro tipo de atenuação a 80 kVp. E essas diferenças de atenuação fazem com que a gente consiga, então, saber aí a composição de um determinado tecido. Além disso, quando a gente fala sobre dupla energia, frequentemente, né, a gente ouve aí os termos efeito fotoelétrico, efeito Compton, justamente porque são as principais formas pelas quais os fótons de raio-x vão interagir com a matéria nos níveis de diagnóstico por imagem que nós utilizamos. Então, posto isto, né, a gente faz a aquisição com dupla energia e, no geral, diversas aplicações clínicas, como a gente consegue visualizar aqui na aula, podem ser feitas através desse tipo de aquisição. Então, a gente fala aí de imagem monocromática, mapa de iodo, cálculo renal, quantificação de gota e assim por diante, diversas aplicações, então, podem ser obtidas. No entanto, hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre a parte cardíaca, né? A dupla energia cardíaca através da perfusão, mas eu peço aqui licença para você para fazer um parêntese ainda dentro da parte espectral cardíaca, mostrando também na dupla energia onde a gente pode ser beneficiado no segmento cardíaco. Então, falamos aqui sobre as imagens monocromáticas, tá? Então, como vocês conseguem ver, são 166 níveis de imagens monocromáticas, e à medida que eu trabalho com níveis menores, né, a gente tem então um enhancement do iodo, ou seja, um aprimoramento do sinal do iodo presente aqui na imagem cardíaca, e isso faz com que a gente consiga e vá pensando, né, a começar a trabalhar com menores volumes de contraste na imagem cardíaca. Uma vez que eu faço aí a diminuição desse volume e trabalho com níveis menores da energia monocromática, eu tenho aqui um resultado como se eu tivesse injetado um volume tradicional. E isso é muito bacana, porque a gente começa a pensar em pacientes que têm algum tipo de injúria renal, a gente começa a pensar também em, de repente, trabalhar com concentrações de contrastes menores, e isso, consequentemente, vai trazer aí um benefício financeiro para a instituição de saúde. A gente sabe que quanto mais denso o contraste, mais caro. Então, traz para mim ali uma série de benefícios, e se estamos trabalhando aí com bastante calcificação dessas imagens, níveis maiores da energia monocromática também vão fazer com que a gente consiga visualizar melhor o lúmen do vaso. A gente pode falar também sobre a parte de coração pediátrico, que é beneficiado, enfim, as imagens monocromáticas realmente nos ajudam bastante aí na rotina clínica em cardiologia. As imagens também basis material, né, ou seja, uma imagem onde através de fórmulas químicas da tabela periódica nós conseguimos excluir aí o que é água, iodo, calcificação e assim por diante. Então, quando a gente pensa na avaliação de restenose, por exemplo, de um stent, a gente vai ter a supressão aqui do stent e você consegue fazer uma classificação muito mais assertiva de como está o real estado aí do vaso que está sendo estudado. Além disso, a gente fala também da imagem virtualmente sem contraste. Então, também, né, através dessas fórmulas químicas, a gente consegue virtualmente retirar o iodo da imagem. E uma vez que isso começa a ser feito, podemos começar a pensar em fazer a aquisição cardíaca, né, a angiotomografia cardíaca, diretamente sem o exame de score de cálcio, porque a gente consegue, então, através do VNC, ter uma imagem bacana para poder fazer a análise do cálcio. Não somente isso, né? A gente tem a parte do SEMAR, onde a gente consegue também, além de trabalhar com níveis maiores da energia monocromática, trabalhar com esse algoritmo para redução do artefato metálico. Então, você tem as duas opções: posso trabalhar com aqueles níveis de imagens em cerca de 90, 100 keV, ou contar com o SEMAR para também fazer aqui a redução do artefato de alguma prótese cardíaca que possa estar envolvida aqui na sua aquisição.
A oncologia não poderia ficar de fora, então, quando a gente tem algum tipo de tumor na região cardíaca, a dupla energia também é muito bem vista, uma vez que a gente consegue fazer aqui uma avaliação e entender, através da curva espectral, que a gente vai ver mais à frente, se é um trombo, se realmente é um tumor, se está ou não captando aqui iodo, e de fato nos ajuda a chegar num diagnóstico seguro e também na melhor tomada de decisão para os nossos pacientes. E mapa de iodo, né, a avaliação do mapa de iodo também pode ser feita, então a gente consegue entender como é que está a distribuição de iodo nos tecidos que a gente está avaliando, e mais do que isso, né, não somente olhar, mas também fazer a quantificação da concentração do iodo presente na imagem que vocês estão avaliando. Então isso é muito bacana, porque uma vez que eu tenho, né, esse tipo de informação, eu consigo saber se a gente tem aí uma área de necrose, uma área que tem uma hipoperfusão, e a gente vai ver esse tipo de ferramenta nos ajudando também mais à frente na parte da perfusão do miocárdio. E, como não poderia ser diferente, né, a gente tem também a avaliação do miocárdio através aqui da dupla energia, que é o que a gente vai falar um pouco mais agora na aula e discorrer sobre isso. Então, basicamente, né, quando a gente fala de perfusão do miocárdio, existem alguns itens que eu gostaria de comentar com vocês. O primeiro deles é que qualquer tomógrafo que faça a parte de cardiologia está apto para fazer a perfusão do miocárdio. Claro que cada tomógrafo tem aí as suas particularidades, seja ele um tomógrafo helicoidal ou volumétrico, mas todos que conseguem fazer aquisição cardíaca podem fazer uma perfusão. E o bacana desse protocolo, né, é que a gente consegue utilizar o que foi validado no Core 320, então todo o passo a passo que o Thiago mencionou, para fazer a aquisição com a técnica de dupla energia, onde a gente está utilizando ali a aquisição com dois KVPs diferentes, e pós-processar esse exame tanto no software de miocárdio tradicional, no que foi validado pelo Core 320, como também na parte espectral, como a gente vai ver então mais à frente. Então, falando um pouquinho do pós-processamento, né, como é que ele funciona? Basicamente, ao final do estudo, a gente vai ter, então, o conjunto de imagens da fase repouso, e aí a gente sempre pede que vocês utilizem a imagem em diástole em 75%, e a gente vai ter também o conjunto de imagem em estresse, e aí, como a gente sabe, né, o coração está estressado, muitas vezes a fase 75% terá movimento, não será uma boa fase para que a gente carregue para o pós-processamento desse exame. Então, a recomendação é sempre no protocolo de estresse que vocês reconstruam, até mesmo isso pode ser deixado de forma automática no protocolo, uma fase funcional de 75 a 95, pulando de 2 em 2, né? Então, step de 2 em 2, para que a série que a gente vai carregar da fase estresse seja a que tenha o menor tipo de movimento cardíaco em função do coração estar estressado. Por vezes, né, quando a gente fala aí de repouso e de estresse, sempre vem uma pergunta de qual é o batimento cardíaco ideal para um estresse para que a gente tenha resultados assertivos? Então, assim, a gente sabe que é um desafio, por vezes, estressar o coração do paciente, uma vez que, muitas vezes, né, a gente precisa baixar a frequência, então ele faz o exame em repouso beta-bloqueado, e depois a gente precisa estressar, e nem sempre ele vai chegar aí na frequência ideal que a gente precisa. Mas eu diria que pelo menos em 80 batimentos por minuto é algo interessante para que a gente consiga ter uma boa fase de estresse e, obviamente, melhores resultados no pós-processamento. Aqui a gente tem então a avaliação, né, da perfusão, que é feita através da vítrea. Então vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como isso é feito. Como eu mencionei um pouco anteriormente, né, a gente consegue fazer a aquisição com dupla energia. A nossa forma de aquisição da dupla energia é através de um rápido chaveamento de KV, ou switching de KV. Isso é guiado por Deep Learning, então isso é muito bacana porque eu não perco nenhum parâmetro da imagem, seja FOV, consigo fazer a modulação de dose, justamente porque através do Deep Learning eu consigo separar bem os conjuntos de alta e baixa energia e consigo reconstruí-los em sinogramas que foram treinados para que ele complete aí esse sinograma de forma a ter uma perfeita resolução temporal e também espacial. Então, voltando, né, a gente tem aqui a página, a lista de estudos da vítrea. Então, eu selecionei aqui um caso de perfusão do miocárdio
E aí, como a aquisição ela foi feita com dupla energia, né, a gente tem algumas séries que estão sendo representadas aqui. Então, a gente tem as imagens de basis material, que a gente fala, ou seja, uma imagem sem água e uma imagem com iodo, e temos também a imagem monocromática, isso tanto da fase repouso quanto também aqui da fase estresse. Então, basicamente, nesse momento, né, para a análise aqui da perfusão do miocárdio com o software tradicional, novamente aquele que foi validado com o Core 320, basta que nós selecionamos acá a imagem monocromática da fase repouso e também da fase estresse. Uma vez selecionada, né, a gente tem então a abertura aqui do software. Então percebam que ele já começa a fazer uma segmentação do miocárdio, segmenta aqui o coração, ventrículo esquerdo, o miocárdio também, a parte do blood pool que a gente chama, as câmeras, tudo isso já começa a ser segmentado. E a gente tem algumas informações aqui também em relação à massa do miocárdio, volume, isso tanto da fase estresse quanto da fase repouso, tá? É indicado, né, que a gente troque o layout de visualização, então aqui em cima a gente consegue ter acesso a vários layouts, e a gente basicamente vai chegar nesse terceiro layout, onde eu consigo visualizar tanto a aquisição em estresse quanto a aquisição em repouso. E por definição do software, a aquisição em estresse sempre precisa estar aqui na região superior, tá? E a aquisição em repouso na região aqui inferior. E caso ele esteja trocado, você tem aqui a ferramenta Swap para poder trocar, e assim a gente tem, então, uma melhor segmentação da região do miocárdio. Antes de prosseguirmos, né, com as análises, algumas coisas precisam ser feitas e também conferidas, como a parte do ventrículo esquerdo. Então, nessa região aqui da coluna esquerda, eu tenho a parte do Cardiac Analysis e a edição do ventrículo esquerdo. Então, uma vez que eu chamo essa ferramenta, eu tenho acesso aqui à edição, e essa linha púrpura, né, ela tem que estar sempre no final do Blood Pool, ou seja, no final da região onde a gente tem aqui a parte do contraste, e a gente tem uma linha pequenininha que está aqui amarela que precisa estar localizada ao final do miocárdio. Ok? Além disso, quando a gente olha aqui para o eixo curto, né, a gente tem essa setinha que precisa estar apontada aqui para o septo interventricular, e essa setinha amarela também sempre apontada na divisão do segmento direito e esquerdo do miocárdio, para que a gente tenha então um resultado aí assertivo. Lembrem-se de que essa segmentação, né, e essa confirmação, ela precisa ser feita tanto aqui na fase estresse, quanto aqui na fase repouso também da mesma forma. Uma vez que a gente, então, fez a parte de edição do ventrículo esquerdo, a gente avança, né, e aí eu tenho também a conferência do contorno do miocárdio sendo feito aqui no eixo curto. Então, isso é algo rápido de ser feito, você pode aqui fazer algum ajuste se for necessário, e novamente, tanto na região do estresse, quanto também aqui na região de repouso. Uma vez que a gente fez, então, as edições, está tudo ok, e aqui eu já destaco, né, a gente já consegue, na própria imagem 2D, visualizar aqui os defeitos de perfusão da região do miocárdio, então a gente já vê esses defeitos aqui na fase repouso, e muito mais acentuados aqui na fase do estresse. Mais à frente a gente vai conseguir verificar isso com maiores detalhes. Uma vez então que essas edições foram feitas, novamente a gente vai voltar aqui nos layouts para que a gente chame aqui então o quarto layout e assim eu tenha acesso à parte de visualização dos mapas e o resultado também da perfusão. Então é algo bem simples de ser feito, é bem rápido. Então percebam que a gente vai ter aqui o conjunto de dados da parte de estresse e aqui também da parte de repouso, e percebam que a gente tem uma classificação sendo exibida aqui, e essa classificação é feita por cores, tá? Então você tem áreas azuis, onde significa que você tem aqui tudo normal. Você tem também aqui o início, né, de algumas regiões mais moderadas em verde. E quando a gente fala de laranja, por exemplo, a gente está falando de áreas com severo comprometimento. E vermelho, a gente está falando então de áreas onde eu realmente não tenho nenhum tipo de perfusão por necrose. Então, olhando aqui para este exame, né, principalmente aqui na região do repouso, a gente já consegue visualizar que eu tenho aqui uma área totalmente em necrose, que é refletida também pelo mapa polar. Lembrem-se que, como o Tiago mencionou, né, esse mapa
nós o chamamos de Transmural Perfusion Ratio, que basicamente divide aqui o coração em três segmentos, né? Então a gente fala de endocárdio, a parte do meio, né, o middle, e também o epicárdio. Se vocês quiserem, também há a possibilidade, né, clicando aqui nessa ferramenta CT, de fazer um overlay aqui na parte do miocárdio, no eixo curto, com a coloração de como está o comprometimento aqui, então, da nossa perfusão. Então, percebam que uma vez que isso é feito, né, a gente já consegue aquelas áreas mais enegrecidas, verificar claramente que realmente a gente tem algum defeito de perfusão, e mais do que isso, áreas onde eu realmente não tenho perfusão de iodo aqui. Então, é algo muito bacana que já confirma aqui um diagnóstico para esse paciente. Acho bacana de mencionar, né, esse caso foi realizado em uma instituição em São Paulo, e eles frequentemente fazem aí esse tipo de aquisição, uma vez que há um mito de que a perfusão do miocárdio traz aí uma dose mais alta para o paciente, enfim. Talvez isso fosse realmente real em anos anteriores, onde a gente não tinha tantas tecnologias e algoritmos de redução de dose, mas hoje em dia, né, com o advento dessas tecnologias, novos softwares chegando, para vocês terem uma ideia, né, a aquisição deste caso, tanto em repouso quanto em estresse, me deu aí uma dose de cerca de 280 DLP, isso para todo o exame. Então, falando de um exame cardíaco e com a importância e com tudo que foi adquirido, é algo realmente bem tranquilo e aceitável, tá? Essa paciente, ela foi primeiro submetida à ressonância magnética, que a gente sabe que é o padrão ouro para a parte de perfusão miocárdica. E como a gente já vinha fazendo, né, esses tipos de aquisição com dupla energia em perfusão miocárdica, o médico quis levá-la também para a tomografia, basicamente para colocar o software à prova, uma vez que a gente já sabia que realmente ela tinha aí um defeito importante de perfusão, e os resultados que a gente obteve aqui já na parte de convencional da perfusão miocárdica foram totalmente em congruência, né, com o que a gente encontrou na ressonância magnética. E, obviamente, a perfusão miocárdica não é feita para todos os pacientes, mas dá muito mais segurança, principalmente para o cardiologista, realizar essa aquisição quando é necessária, e quando realmente há algum tipo de indicação clínica para que isso seja feito. Uma vez que a gente, então, olhou aqui as imagens, né, acho que vale ressaltar que vocês podem fazer fotos, transferir para destinos DICOMs, PACs, enfim, não há problema algum. E aí a gente segue, então, para a avaliação da parte da dupla energia, no software especificamente de dupla energia. Então, a gente pode clicar na parte do Spectral Analysis, e percebam que agora, né, como a gente vai avaliar somente a parte de dupla energia, a gente carrega aqui as imagens Basis Material da fase Stress. Então, eu clico nelas, tenho aqui o software de Spectral Analysis, tenho o Open, e automaticamente ele já abre aqui para mim, então, a parte de dupla energia. Uma vez que a gente abre o software de dupla energia, a gente já tem, então, o miocárdio sendo segmentado, né? Então, a gente tem todos os eixos cardíacos, além do mapa polar, de acordo com o AHA, né, o American Heart Association, que divide aí o mapa polar em 17 segmentos. Cada um desses segmentos representa uma região cardíaca. Além disso, como é dupla energia, você tem aqui a parte de atenuação do iodo para cada região, para cada um dos 17 segmentos, e a concentração em miligramas por ml de cada região. Então, só abrindo aqui a parte de dupla energia, você já consegue saber onde você não tem perfusão e onde você tem defeitos de perfusão. Então, percebam que aqui a gente vai ter a concentração do iodo, e existem áreas onde eu tenho 0,39 miligramas por ml de iodo, que realmente são áreas que, como a gente já viu nas partes anteriores, realmente estão aí com defeitos de perfusão, até chegando a níveis de necrose. O mais bacana aqui do mapa polar é que, clicando em qualquer uma das regiões, ele já automaticamente muda aqui para a minha região e me mostra onde ele está se referindo, e isso fica mais tranquilo da gente identificar aí as áreas onde a gente realmente tem algum tipo de defeito de perfusão.
Aqui a gente tem a parte, então, de segmentação do miocárdio, mas eu posso fazer uma análise mais manual, com alguns outros recursos, como a curva espectral, a parte do Effect-VZ, que é o que a gente vai ver agora também. Então, clicando aqui nessa região do miocárdio, né, a gente volta aqui para uma análise mais manual, e aí a gente consegue deixar aqui, por exemplo, nessa janela de layout, um layout já pronto para a parte do miocárdio. Então basta que você clique e aí ele vai ficar na disposição preferida aí conforme for mais viável para vocês. Então percebam que a gente tem aqui a imagem monocromática em 70 keV, um outro conjunto de imagem monocromática a 60 keV também. Temos aqui a parte de mapa de iodo, né, mostrando aqui como que o iodo está disposto na região do miocárdio, e aqui o mapa de Effect-VZ sendo exibido, também mostrando diferenças aqui da perfusão na região do miocárdio e a curva espectral. Seguindo, então, uma vez que a gente começa a investigar essas áreas, né, eu posso fazer ROIs nas áreas onde eu vejo que há uma baixa atenuação ou perfusão aqui da região do miocárdio. Então, se eu coloco um ROI azul aqui nessa área de baixa perfusão, eu já vejo realmente áreas de necrose onde eu não tenho nenhum tipo de quantificação, né, na verdade, concentração do iodo, porque eu tenho uma curva mais linear. Então, olhando aqui para os níveis de energias monocromáticas, a gente não vê nenhum tipo de realce, que é o contrário do que a gente vê, por exemplo, aqui no ROI amarelo, nessa região onde a gente tem bastante captação de iodo, a gente vê como o comportamento da curva espectral realmente é diferente, e onde a gente tem a perfusão, obviamente, quanto menor o nível da energia monocromática, mais a gente vai ter intensidade, então, do sinal de iodo. Então, só para que vocês vejam, né, a investigação do ROI aqui, onde eu tenho baixa perfusão, se dá com uma concentração de iodo de 0,43 miligramas por ml, então por isso que a gente não tem nenhum tipo de diferenciação. E quando a gente olha aqui para a parte do miocárdio com contraste, eu tenho então uma concentração de 4,18, então é extremamente bem concentrado. Além disso, olhando aqui para o mapa de Effect-VZ, a gente vê claramente que também há um tipo de defeito, né, destoando aqui do outro restante do miocárdio, não somente nesse segmento, mas avançando um pouquinho mais, a gente consegue ver aqui o mesmo comportamento, né, e eu acho que o mais bacana de tudo isso é a gente olhar para a imagem 2D, ver realmente aqui no estresse que você tem aqui defeitos de perfusão claramente visíveis, e você vê aqui também que esses defeitos de perfusão são exibidos no mapa de iodo, também com concentrações aqui praticamente nulas de iodo, 0,35, e aqui também no mapa de Effect-VZ. Obviamente, essas imagens podem ser registradas com fotos, podemos fazer reconstruções multiplanares, vocês podem aí também enviar isso para os mais diversos destinos DICOMs para que todo esse achado fique registrado. Então, acho que a gente precisa também não levantar muito esse mito de que a perfusão miocárdica é um exame complicado, complexo, que vai demorar, que vai prender o paciente na sala, enfim, é algo rápido. A gente vai ter aí uma terceira sessão falando sobre principais dicas, né, para que não haja nenhum tipo de erro durante a aquisição, mas é algo bem tranquilo de ser feito, principalmente, né, quando a gente pensa em doses de radiação, não é algo assustador como a gente tinha no passado, é bem tranquilo e pode realmente aí definir uma conduta clínica ou até mesmo um diagnóstico pode ser feito através desse tipo de tecnologia. É isso, muito obrigado.